Boa noite a todos. O tema hoje nós vamos falar sobre graças, as graças atuais. Então, nós já falamos várias vezes desse tema, mas vamos falar especificamente das graças, o que é a graça, como que nós recebemos essa graça de Deus. Então, pelo pecado original, esse defeito de fábrica, né, vamos dizer assim, que já nascemos com ele, que são os pecados, sete pecados capitais, que é um defeito, nós nascemos com isso já, todos nós. Então, desde então, desde esse pecado original que carregamos entre nós, o homem já não tem suficiente firmeza de vontade para cumprir todos os preceitos morais que conhece, né? Nós sabemos que temos essa deficiência dentro de nós, todos nós. Fazer o bem, então, tornou-se difícil depois da aparição do pecado sobre a terra, sobre o homem. E é isto o que explica a íntima divisão do homem, como dizia o Concílio Vaticano II, é isso que explica o Concílio Vaticano II, que nós temos nós já nascemos com o pecado original. E diz assim o Concílio Vaticano: toda a vida humana, a individual e a coletiva, apresenta-se como luta, uma luta que não acaba nunca. A gente já falou muito disso, né, em outras palestras, que a nossa luta é até o dia que a gente morrer. Essa luta dramática, essa luta entre o bem e o mal, essa luta também entre a luz e as trevas. Ou nós vivemos na luz, ou vivemos nas trevas, na tristeza, ou na alegria. E, logicamente, falamos várias vezes aqui, quem está mais próximo de Deus está mais próximo do bem, está mais próximo da luz, está mais próximo da alegria, né? Não é da tristeza. E essa ajuda de Deus é absolutamente necessária para nós. A gente tem que, cada vez mais, a virtude da fé é fundamental para que nós, para que a gente saiba que Deus existe, né? Que saibamos que Deus existe mesmo. Essa ajuda de Deus é absolutamente necessária para realizar os atos de valor sobrenatural. Se a gente não acredita, não tem fé, é difícil a gente ter atos de valores sobrenaturais. Então, não é que por nós mesmos sejamos capazes de ter algum pensamento como próprio, mas a nossa capacidade que nós temos vem de Deus, provém de Deus. Não é nós que somos bons, nós que temos um carro assim, o último tipo, temos dinheiro no banco, não é isso. Essa capacidade que a gente vai adquirindo vai sendo adquirida através de Deus. Então, além disso, depois do pecado original, essa ajuda tornou-se mais necessária ainda. Então, também sabemos que ninguém se liberta do pecado e se leva sobre si mesmo por suas próprias forças. Nós não fazemos isso por nossas próprias forças. Ninguém fica completamente livre da sua debilidade, da nossa debilidade que nós temos, essa fraqueza interior que nós temos, dessa solidão ou dessa escravidão que nós temos. Todos, sem exceção, todos temos necessidade de Cristo, temos necessidade de Deus, temos necessidade de aproximar dos sacramentos. E como é que vem essa graça atual que eu falava, que é o título da palestra? Através dos sacramentos. Então, se eu estou mais próximo de Cristo, mais próximo dos sacramentos, consequentemente, eu tenho mais graça de Deus. Então, temos essa necessidade de ter o Cristo como modelo nosso, como nosso mestre, como nosso médico. Para o corpo, nós precisamos ir no médico, né? Estamos aí já com uma idade um pouco avançada, e a gente sabe que... Sabe não, né? Precisamos ir no médico fazer um check-up. E para isso também precisamos de um check-up da alma.
né? Um check-up através dos sacramentos, conversar com o sacerdote, se confessar. É assim que esse médico espiritual vai nos ajudando, né? Vai nos limpando das podridões que nós temos na alma. Então, esse Cristo libertador também, né? Que vai nos livrando das amarras. Esse Cristo salvador, vivificador, que nos vivifica, né? Que nos dá vida. Sem Cristo, sem Deus, nada podemos. E com Ele, eu acho que é São Paulo que dizia, com Ele podemos tudo. Então, com Deus podemos ir caminhando e fazendo, e sendo pessoas boas, né? Fazendo coisas melhores. Então, ainda que a natureza humana não se tenha corrompido pelo pecado original, experimentamos, mesmo depois de sermos batizados, uma tendência para o mal, né? Já falamos algumas vezes que São Paulo dizia: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Então, essa tendência para o mal, dos pecados que nós carregamos dentro de nós, que é a defeito de fábrica, vamos dizer assim, é uma grande dificuldade, essa grande dificuldade que nós temos de fazer o bem. Então, é o chamado, em latim, fomes peccati, né? Pecado, fome de pecado, concupiscência, né? Nós estamos inerentes a isso, nós somos inerentes né, os pecados capitais, né? Que sem ser pecado em si mesmo, procede do pecado e nos inclina para o pecado. Nós temos essa inclinação para fazer por isso que é uma luta, né? Por isso que nós temos que lutar para fazer o bem, porque nós nascemos com esses defeitos, né? Então, se deixar, eles nos dominam. A própria liberdade, ela está debilitada. Nós já temos essa debilidade em nós, né? Ainda que não se tenha suprimido, né? Suprimida. Um ponto de Sulco, daquele livro Sulco, que muitos de vocês conhecem, o ponto 155, diz assim: sempre, São José Maria dizia, sempre pensei que muitos chamam amanhã, entre aspas, depois, né? Amanhã eu faço, depois eu vejo. Esse amanhã que ele quer dizer aqui. Ele fala assim, sempre pensei que muitos chamam amanhã, depois, a resistência à graça. Então, essa coisa que nós vamos deixando para depois, essa coisa que depois eu vejo, depois vamos marcar um dia, a gente se encontra. E todo dia eu falava com os amigos, puta, a gente vai deixando, se a gente não marca na agenda, a gente não faz. E assim é também para Deus, a gente vai deixando para depois. Então, o São José Maria dizia que isso é uma resistência à graça. É uma resistência à graça, né? Deixar para depois. Amanhã a gente faz, amanhã eu vejo. Então, se a gente vai tomando essas iniciativas e vai fazendo hoje, não deixa para amanhã, não deixa para depois, a gente vai né, sendo melhores. Então, compreendemos assim, à luz dessa doutrina, que as nossas boas obras, os nossos frutos de santidade e de apostolado, são, em primeiro lugar, essas boas obras são coisas de Deus, são obras de Deus, não nossas. E só secundariamente, muito depois da segunda posição aí, resultado de termos correspondido a essa graça. Por isso que nós precisamos, também dizia que o fundador da Brusel dizia que nós temos com um pé na terra e a cabeça no céu. Então, quer dizer, é isso, né? Quer dizer, nós temos que estar com o pé na terra, quer dizer, temos que viver nesse mundo, mas com a cabeça no céu, para buscar essa graça, né?
como somos instrumentos de Deus, né? E frágeis, né? E somos frágeis também. Então, sem Deus, a gente cai pelo caminho, né? Então, o Senhor pede-nos, Deus pede-nos que tenhamos sempre em conta essa pobreza da nossa condição, essa saber que somos, que não somos nada, saber que somos pobres, né, nessa condição, não somos nada mais do que ninguém, evitando o perigo dessa vaidade que podemos ter, né, de acharmos que somos melhores, que eu sou bom, que eu já estou num outro nível, que eu sou melhor que os filhos, que a esposa, na empresa, né? Então, são, como dizia também Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia o seguinte: o homem dominado pela soberba é um ladrão pior que os demais ladrões, porque não rouba bens terrenos, mas rouba a glória de Deus. Então, esse é o perigo que todos nós temos, né? Dessa soberba, né? Que é um pecado que nós carregamos dentro de nós. A gente vai achando que a gente vai roubando a glória de Deus, porque a gente vai se achando o bom. Então, é pior do que roubar bens terrenos. Então, segundo afirma o apóstolo, o apóstolo, também, por nós mesmos, não podemos fazer nenhuma obra boa, ou sequer um bom pensamento. Sempre tem que pensar que temos que ter Deus no nosso comando. E já que as coisas são assim, quando fizermos algum bem, digamos interiormente, devolvemos-te, Senhor, o que em tuas mãos recebemos. Então, lembrar que Deus está por trás de tudo isso, toda a nossa vida. Saber que o que a gente consegue, o que a gente faz de bem, o que a gente vai melhorando, vai tendo uma vida mais próxima de Deus, é Deus que vai aumentando essas graças em nós, e aí podemos ser melhores, mas não por nós, sim por Ele. Devemos dizê-lo diante de qualquer fruto que nos tenha vindo às mãos. Devemos dizer, obrigado, Senhor. Obrigado porque é você que faz tudo isso, não sou eu. Quer dizer, a beleza e a bondade são dele, são de Deus, não são minhas, não são nossas. Então é importante reconhecer isso, né? E para reconhecer isso, precisa ter a humildade, né? De querer melhorar na vida sobrenatural. Isso aí não participa dos sacramentos, você não vai na missa, você não confessa, você não vai na missa, você não quer dizer, a gente está longe do penitência, né? Confissão. Como é que a gente vai se aproximar de Deus? É muito difícil. Como observamos nas páginas do Evangelho, os encontros dos homens com Cristo foram únicos e irrepetíveis. Nicodemos, Zaqueu, né? A mulher adúltera, o bom ladrão, os apóstolos, né? E nós, né? E nós, como eu estou aí eu estou acompanhando isso, Nicodemos, então sou outro Zaqueu, né? Pecador, mas que vai tentando lutar para ser melhor. A ação de Deus ia preparando lentamente aqueles homens e mulheres do Evangelho para que se abrissem ao Senhor no momento oportuno. E após esse encontro com Cristo, a graça de Deus continuou a acompanhá-los, suscitando e levando a cabo as suas almas novas conversões, novos progressos. Então,
É isso, né? É isso, quanto mais próximo mais eu procuro a Deus, mais eu vou, eu vou tendo interiormente novas conversões. Eu vou progredindo e a gente não percebe. Outro dia o padre falava, uma missa, não lembro qual foi, que a gente não vai percebendo o nosso progresso, mas você vai participando, você vai lutando, você vai tentando confessar, ir na missa, participar do sacramento da Eucaristia. A gente vai melhorando, sem a gente perceber. Então, esses nossos encontros com Cristo, que são através né, dos sacramentos, também foram irrepetíveis e únicos, como dessas pessoas do Evangelho, em Jerusalém, ou na Samaria. E a partir daí, Jesus está igualmente presente na nossa vida. Assim como esteve presente nesses personagens do Evangelho, Jesus também vai participando da nossa vida e vai transformando a nossa vida. E por sua bondade, continua também a ajudar-nos com 1000 moções interiores, essas moções que às vezes você fala, putz, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso fazer mais coisas, eu preciso ler um livro, eu preciso rezar o terço. Essas moções vêm através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai mandando isso, vai nos conduzindo para aproximar mais dele, de Deus e de Espírito Santo, de Jesus. São graças atuais, que dons gratuitos, vamos dizer assim, que Deus vai nos dando, e transitórios que desenvolvem os seus efeitos em cada alma, de uma maneira particular. Essa graça vai transformando de uma maneira particular a nossa alma. Quantas não recebemos nós em cada dia? Quantas graças atuais não vamos recebendo dia a dia? Quantas mais não receberemos se não fecharmos as portas a Deus? Se não fecharmos as nossas portas da alma a essa ação silenciosa e eficacíssima do santificador do Espírito Santo? Se a gente vai abrindo a alma, essas graças vão entrando e a gente pode não perceber, mas vai mudando, a gente vai tendo uma mudança gradativa. Outro ponto de sulco fala assim, o fundador do Opus Dei, de São José Maria, dizia, assim, disparatando com essa frivolidade interior e exterior, com essas vacilações perante a tentação, com esse querer sem querer, é impossível que avance na vida interior. É impressionante, né, esse ponto. A gente vai disparatando, frívolo, né, frivolidade interior, exterior, cara mole, preguiçoso, vai deixando se levar pelas paixões, com essas vacilações perante a tentação vai falando, e a gente vai caindo, com esse querer sem querer, a gente fala que quer, mas no fundo a gente não quer, a gente não faz, nossa vontade fica fraca. Então é possível avançar na vida interior. Pode ter a maior boa intenção do mundo, mas se a gente não luta, não põe e faz alguma coisa e começa a mudar e começa a lutar, a gente fica frívolo, uma pessoa sem gás nenhum. Então o Espírito Santo, sem suprimir a nossa liberdade, que é fundamental, que a gente tem que fazer as coisas não porque alguém fala, mas sim porque eu quero. Então essa liberdade é fundamental. Não fazer porque é obrigado a ir na missa, eu vou porque senão eu vou sair de pecado. Não, eu tenho que ser livre.
E eu tenho que fazer isso porque eu quero, não porque outros estão mandando. O Espírito Santo, então, ilumina-nos constantemente para que conheçamos essa verdade. Ele vai, há 15 dias atrás, 2, 3 semanas, foi o Pentecostes, né? Domingo de Pentecostes, foi exatamente isso. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. O Espírito Santo veio todos os dias, né, ao nosso encontro. Inspira-nos e puxa por nós. Cada momento ele fica nos batendo no coração, vamos dizer assim, antecedendo, acompanhando, aperfeiçoando nossas boas ações. E a gente às vezes não percebe, né? A gente não avança na vida interior porque a gente não percebe nada disso. Acha que a vida vai ser, tá bom, eu estou bem, não mato, não roubo, então as coisas estão tranquilas, eu tenho um dinheirinho que dá para mim ir vivendo. Então a gente não para pensar para pensar, mas não age. Deus é quem realiza em nós, não apenas o querer, mas o executar. Então Deus que vai fazendo com que a gente não só queira, mas que execute também, segundo o beneplácito de seu beneplácito, sua benevolência. Então devemos pedir a sabedoria, essa sabedoria devemos pedir todos os dias, né, que me ajude a ser sábio, a prática de procurar o apoio nele, em Cristo, e não em nós, não no meu eu, no meu egoísmo, no meu orgulho, mas sim procurar isso, apoio em Cristo, de buscar a nossa coragem nele, em Cristo, em Deus, e não a nossa habilidade, da nossa inteligência, ou dos nossos recursos pessoais, do nosso porte físico, sei lá o que for, né? Devemos escutar sempre na vida prática a advertência amorosa de Cristo, que disse e diz todos os dias para nós: sem mim nada podeis fazer. E a gente ouve isso N vezes no Evangelho, na missa, e a gente às vezes acha isso que é uma teoria. É bonita a frase, é muito bacana, mas para mim acho que é um pouco diferente. A gente acaba não percebendo que sem Deus nada, não podemos fazer nada. A gente vai ter sempre a tristeza na alma, quer dizer, a gente vai sempre ter um pouco de tristeza, apesar dos churrascos, das festas que participamos. Então, na vida sobrenatural, seremos sempre principiantes. Então, a gente sabe disso, quer dizer, eu sempre vou fazer um retiro, falar com o sacerdote, participar da missa, eu procurar sempre ler um livro, procurar fazer oração. Sempre eu vou ser príncipe, sempre vou estar começando. Ah, mas eu já ouvi esse evangelho 200 vezes. Mas tem uma visão de enxergar esse ponto do evangelho, essa passagem do evangelho. Devemos, portanto, conduzir-nos com a docilidade e a aplicação de uma criança. Essa é a humildade que devemos ter, essa aplicação de uma criança que necessita em tudo dos mais velhos. São Francisco de Sales dizia, com um exemplo, esta relação que há entre Deus e os homens. Quando uma mãe ensina a seu filhinho a andar, ajuda-o e ampara-o tanto quanto necessário, deixando dar alguns passos pelos lugares mais perigosos e mais planos, pegando pela mão e sustentando, né? E tomando-os nos braços e carregando. É assim que Deus faz. Dessa maneira que Deus cuida de nós. Dessa maneira que nosso Senhor cuida continuamente de cada passo
que nós damos, dos seus filhos, que somos nós. Somos isso diante de Deus. Podemos dizer que somos isso. Crianças pequenas que não acabam de aprender a andar. Nós vamos estar sempre aprendendo a andar. É uma frase fantástica, né? Se nós colocarmos isso todos os dias, somos crianças que não acabam de aprender a andar. Todos os dias. Sempre. Até o último dia. E quando a gente esquece disso, aí a gente acaba entrando por caminhos escuros, vamos dizer assim, caminhos tristes, caminhos não de luz, né, mas de trevas. Então, cabe-nos corresponder a essa assistência amorosa. Então, essa assistência amorosa que Deus nos dá, que Cristo nos dá, cabe nós a corresponder a isso. Manifestar a nossa boa vontade. Começar e recomeçar todos os dias. Ah, mas eu pisei na bola. Outro dia falava com um amigo. Ah, mas eu estou esse defeito, aquilo lá, estou lutando, mas não consigo, na missa, não sei o que lá, com a mulher, estou falhando. Passa uma borracha em tudo isso e começa amanhã. Então, não adianta falar, ah, mas eu sou um pecador. Começa do zero. Quer dizer, começa do zero, mas sozinho não dá, né? Se a gente falar, não, eu vou começar, mas como que eu começo se eu não peço a ajuda de alguém, de um sacerdote, se eu não falo com... Então, uma coisa que faz bem para todos nós seria ter uma direção espiritual. Ter um sacerdote, que a gente pode... Um sacerdote... Está cheio de sacerdote na obra aí, que tá aí para isso, né? Sendo sinceros como uma criança, né? Falar como uma criança falar, não ficar escondendo. Mas o que ele vai pensar de mim? Bom, vai pensar que somos todos assim. Todos nós temos esse defeito de fábrica, então não vai pensar nada. Outro dia o padre Carlos falou assim, pode falar qualquer pecado do mundo, eu já sei todos, porque passa por tudo isso, né, os sacerdotes. Eles sabem mais do que nós, muito mais do que nós pensamos. E a gente tem vergonha, né? Ah, mas o que vai pensar? Se eu falar, ele vai pensar que eu pequei de novo. Não, mas é Deus que está aí na sua frente. Então, uma criança simples, esse diálogo com Deus, temos que ser uma criança simples, um sacerdote que confiamos, né? Lutando, né? Como o brilho de uma criança estimulada pela mãe. Quer dizer, sabendo que nós temos fraquezas e pontos a melhorar, muitas coisas a melhorar. Então, os nossos dias resumir-se-ão, muitas vezes, em pedir ajuda, corresponder e agradecer a Deus por essas pessoas que vão aparecer na nossa vida. Um amigo, um sacerdote, que sempre pode nos ajudar aí, né? Então, saber que Deus trata cada um de nós, cada alma, com um respeito infinito. Então, por mais defeitos que possamos ter, Deus nos perdoa. Então, não tenha vergonha de falar que... Ah, mas faz tempo que eu não confesso. Ótimo, não tem problema nenhum. Então, não ter medo de procurar esse médico, né? A gente, quando tem um problema, só faltava eu começar a ter dor no estômago e falar, não vou no médico porque senão ele vai descobrir que eu tenho um câncer. Mas quanto antes a gente descobrir isso, a gente pode curar isso. Então, não deixar esse câncer tomar conta da nossa alma, porque pode ser que amanhã não tenhamos mais tempo. Então, por isso, não resistir à graça, essa graça que o Espírito Santo vai mandando todos os dias, e que a gente, numa palestra dessa, talvez o Espírito Santo toque o nosso coração, e não resistir a essa graça, não deixar para
para amanhã, depois a gente vê, o ano que vem, quem sabe eu tenho tempo, vou falar com o padre, sei lá, fulano, ciclano. Então, senão a graça vai se tornando estéril em nós. Não tem força, né? Porque a gente também não dá, não ajuda. Então, de fato, ao longo do dia, ao longo da semana, talvez essas coisas pequenas que nós vamos, essas rústicas que temos, temos que ir tirando fora, né? E devemos dizer sim ao que nos pede, e não ao nosso egoísmo, isso sim. Então, devemos sim às coisas que Deus está nos pedindo, e não ao nosso egoísmo, aos impulsos da soberba, da preguiça, desses pecados, da vaidade, da gula, da inveja, da ira, da sensualidade, né, que é esse pecado que entra pelos olhos. A gente né, tem isso, a luxúria, que é o pecado do sexo, né? Que todos nós, não é porque vai passando a idade que fica a guarda-vista, o olho busca, né? Então, se a gente não luta contra isso, a gente não consegue também ser infiel nem a esposa, né? Então, a respeito já terminando, tem um ponto, outro ponto de sulco, que fala o seguinte, o ponto 157. Às vezes fundador do Opus Dei dizia, às vezes inventas problemas, porque não vais à raiz do teu comportamento. A única coisa de que precisas é de uma decidida mudança de linha de combate. Cumprir lealmente o teu dever e ser fiel às indicações que te deram na direção espiritual. Quer dizer, se a gente não tem os problemas, às vezes a gente vai inventando problemas, que é a raiz do nosso comportamento. Então, ele dizia, a única coisa que precisa é de uma decidida mudança da sua linha de combate, dos seus defeitos, e cumprir lealmente o teu dever e ser fiel às indicações que o sacerdote, se ele tem uma direção espiritual, possivelmente o sacerdote vai falar para a gente fazer algumas coisas, né? Então, se a gente vai cumprindo com isso, a graça atual vai entrando dentro de nós, da nossa alma. Então, para terminar, se nesses momentos de oração pessoal, né, que a gente deve ter, não só rezar o terço, mas orações vocais, mas oração, conversar de tete a tete com Deus, percebemos que nos custa corresponder aos pequenos movimentos da graça, e é difícil mesmo, e é difícil corresponder a tudo isso. Sigamos esse conselho. Tens de entrar em colóquio com Santa Maria e confiar-lhe. Ó Senhora, para viver o ideal que Deus meteu no meu coração, preciso voar muito alto, muito alto. Então é isso, né? Quer dizer, nós precisamos voar um pouco mais alto, né? Não como as galinhas, mas como as águias. E a gente tem esse poder se a gente está próximo de Deus. Se a gente está buscando a Deus, a gente vai voar como as águias. Se não, a gente vai ficar como as galinhas aí mesmo, né?